Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, vamos dar início então a mais uma aula então de administração dos programas de benefícios, ok? Este então é o nosso assunto de hoje. Ah, Seria interessante a gente fazer uma contextualização, né, a partir de um dado momento histórico, em que foi a partir então da década de 60 e depois na década de 60 e mais fortemente na década de 70, em que os sindicatos eles começaram a fazer uma pressão muito grande para que as organizações então elas pudessem oferecer melhores condições de segurança e de trabalho para as pessoas, para os seus empregados, né? Então aí nós temos os benefícios sociais, que é um rol de um portfólio de ações organizacionais, cujo objetivo então é satisfazer as necessidades das pessoas e promover um ambiente mais harmonioso e, consequentemente, aumentar a produção, né? Então seria a princípio comum a todas as pessoas da organização. Então ele tem essa característica, um princípio comum a todas as pessoas da organização e um princípio que traria para a organização, a partir de um ambiente mais feliz, um ambiente mais atrativo, que as pessoas pudessem então produzir mais. Então, algumas definições, né? A gente tem, por exemplo, que são verdadeiros atrativos, é uma forma de atrair as pessoas no mercado de trabalho para atuarem em determinadas organizações e também uma forma de manter as pessoas na organização, por meio então da garantia das necessidades e urgências profissionais e também pessoais, né? Então, esses são alguns exemplos e alguns conceitos sobre esses benefícios sociais. Bom, agora em relação às modalidades, né? Nós temos algumas modalidades que vale a pena ser verificadas, né? Mas a gente precisa ter a ideia também de que existem três áreas principais, né, que vão então servir como um modo de planejamento, de oferta desses benefícios, né? Então, de que forma isso pode ser ofertado para o empregado? No exercício da posição, né, no exercício das suas atribuições e das suas funções, fora dela, mas dentro da empresa, e finalmente fora da própria organização, né? Então quer dizer que a gente vai verificar isso com mais detalhes nos slides a seguir, ok? Bom, a gente tem que lembrar que muitos desses benefícios eles estão previstos em lei. Então quer dizer que existe um aspecto legal à oferta desses benefícios conforme assegura uma legislação, né? Conforme determina a lei, né? No caso nosso brasileiro, a CLT é uma forma então de garantia desses direitos em termos de benefícios sociais ao trabalhador, né? A gente não vai falar todos, mas alguns benefícios do trabalhador, os mais comentados, os mais utilizados, é o repouso semanal remunerado, o 13º salário, as férias, a licença maternidade de 120 dias e o fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, que corresponderia a 8% então, do salário depositado mensalmente para esse fundo de garantia. Esses então são alguns direitos, né, dos trabalhadores, alguns deveres das organizações, é manter a carteira sempre assinada, promover no ato da contratação e no ato do desligamento, principalmente exames médicos. A data limite para pagamento do salário é até o 5º dia útil de cada mês, né? As empresas se comprometem ao pagamento de horas extras, garantia contra acidentes e adicional noturno. Então esses também são alguns principais, mas a gente sabe que existem outros, né? Agora, os aspectos aprimorados são os aspectos pelos quais as empresas elas vão além daquilo que a lei exige, né? Então, por exemplo, ela pode ofertar um rol de benefícios a partir então das atividades exercidas, né, a fim de que estimular a produtividade e a satisfação.
né? Então, por exemplo, as gratificações e participação nos lucros e resultados, o PLR, que é uma bonificação pecuniária, como forma, então, de motivar as pessoas. Algumas empresas, por exemplo, elas colocam à disposição do empregado algumas ações das empresas que serão, então, negociadas no mercado, né, no mercado especulativo. E, como todos sabem, no mercado de especulação, as organizações, elas trabalham, as ações, elas são valorizadas a partir do momento em que esse mercado especulativo recebe informações sobre o desempenho dessas organizações, o desempenho organizacional. Então, quer dizer que possibilitar para o empregado uma quantidade de ações, de acordo com essas empresas, causaria uma motivação nessas pessoas, né? Elas se motivariam a fim de dar bons resultados, melhorar o desempenho organizacional para valorizar suas próprias ações, que é também uma modalidade vinculada então às atividades exercidas. Bom, outras modalidades, né, são as condições internas então das organizações. A gente chama então de benefícios supletivos, né, que favorecem a pessoa. Por exemplo, pautado na estrutura da empresa, na condição, por exemplo, de maior conforto às pessoas, tais como uma cantina, tais como um refeitório, tais como um transporte adequado, né? Então, são exemplos das condições internas da organização, pautadas principalmente na sua estrutura física, ok? Bom, outra modalidade que nós temos são os aspectos sociais, que são aqueles tipos de benefícios recreativos, né? Que são as responsabilidades desenvolvidas para o bem-estar das pessoas, tais como clubes recreativos, a prática o incentivo à prática de esportes, o incentivo às atividades sociais, aqueles eventos, aquelas festas de final de ano, né? Então, são aspectos sociais. Muitas empresas fazem uso das festas de final de ano até como forma de valorizar as pessoas, de confraternização, de sorteio de brindes, por exemplo. É uma forma de benefícios também, né? Só que a empresa trabalhar com uma modalidade em detrimento da outra tem sido cada vez, vamos dizer assim, menos estratégico. Talvez a forma mais estratégica de se lidar com os benefícios organizacionais seja por meio da prática de um portfólio de benefícios, ou seja, a construção, né, oferecer para o empregado a possibilidade que ele próprio monte o seu pacote de benefícios, ou a construção do próprio pacote, né? Que seria então um menu de benefícios sociais, de acordo então com a posição exercida, ok? Bom, então seria uma estratégia de flexibilização de benefícios, né? Ou seja, a substituição, né? A organização dispõe de determinados benefícios e permite a substituição de alguns de acordo com as necessidades individuais ou a melhor adequação de acordo com o indivíduo. Então seria uma modalidade talvez mais equitativa, né, do que igualitária, do que democrática. Ou seja, em vez da empresa oferecer um pacote de benefícios para toda a organização, ela possibilita que as pessoas, o indivíduo, ele determine o seu pacote de benefícios. É lógico, a gente tem que fazer uma reflexão que naquelas condições, por exemplo, do nível operacional, né? Então, quer dizer que o nível operacional, as pessoas percebem um tipo de remuneração parecida, um ambiente de trabalho é parecido. Então, talvez a flexibilização dos benefícios promovido para um espectro da organização, né, muito parecido, muito semelhante em termos de perfil, talvez não seja
uma das melhores possibilidades, até porque a flexibilização ela demanda uma complexidade maior à medida que cada indivíduo tem as suas próprias necessidades, né? Então, por exemplo, às vezes as organizações elas percebem que num grupo de operários cuja necessidade, fazendo referência a Maslow, ou seja, uma necessidade fisiológica e de segurança, talvez seja mais possível oferecer alguns benefícios para todo o grupo operacional, tais como cesta básica, como plano de saúde, por exemplo, né? Porque não há muita margem para negociação. O perfil de necessidades de um determinado grupo de pessoas é muito semelhante. Pode ser que a flexibilização de benefícios ela esteja mais correlato para os níveis hierárquicos superiores, a partir de gerência, direção, né, o nível executivo, por exemplo, ok? Bom, os benefícios mais aplicados, então, é a questão da alimentação, né? Veja que os mais aplicados eles estão diretamente relacionados com aquele grupo de pessoas, de operários, né? Então, a alimentação, que iria atingir ali as necessidades fisiológicas, assistenciais, médica, hospitalar, educacional, jurídica, também fisiológicas, cesta básica fisiológica, creche, já partindo para a questão da segurança, mas ainda no nível básico dessas necessidades, departamento médico, também segurança e fisiológico, lazer, clubes e atividades esportivas, que seria então o tipo de benefícios que são mais aplicados, mais no contexto intermediário entre as necessidades mais altas, né, e as necessidades mais básicas. Alguns exemplos de benefícios pecuniários: participação nos resultados, o PLR, nos lucros e nos resultados, como já comentamos. Depois tem ainda no nível de segurança os planos de previdência, futura garantia financeira, o serviço social, aconselhamento, de repente uma previdência particular, o transporte ou estacionamento. O que as empresas têm que imaginar é que, na verdade, os benefícios sociais eles devem compor a estratégia da própria organização, né? Então, a partir da declaração de missão, a partir da análise do ambiente interno, das forças e das fraquezas, das oportunidades e das ameaças, é na própria formulação dos objetivos e as metas que o administrador ele deverá pensar, né, em como ofertar esse pacote de benefícios para as pessoas. Então faz parte também de um contexto estratégico, ok? Então temos como objetivos estratégicos o clima organizacional de afetividade, de família, desempenho, né? A complexidade organizacional, o capital humano, as necessidades de desenvolvimento e objetivos e ações estratégicas. A questão do capital humano ela é muito relevante, porque algumas empresas, cujo uso do capital humano ele é intenso, né, ou o uso do capital intelectual, e tendo como formação desse capital intelectual o capital humano, então seria estratégico que a empresa promova ações de retenção das pessoas, porque, como se sabe, de acordo com a teoria do conhecimento organizacional, quanto mais o repertório interno da pessoa, maior o capital intelectual. E esse capital intelectual só é atingido por meio do capital humano. Então seria uma forma de retenção das pessoas, né? Então nós temos aqui a pirâmide de Maslow, e ela é uma referência pela qual todo administrador terá que se debruçar nela para entender esses objetivos estratégicos a partir da oferta de benefícios sociais. Então, o gestor de pessoas ele tem de ser um possuidor de uma aguçada percepção das condições internas da organização, ou seja, ter a sensibilidade e o cuidado de saber identificar as demandas internas. Porque se não houver esse cuidado,
pode ser que o custo de absorção seja muito alto. E o custo de absorção, ele é inerente a qualquer implantação de uma política de benefícios sociais. Isso é algo que deve ficar claro também, né? Então, por exemplo, ele fala do perfil das pessoas envolvidas, né? Observar as limitações das pessoas, idade, deficiências físicas, mentais, visuais. A empresa, por exemplo, quando quer beneficiar um grupo de pessoas com deficiência visual ou deficiência de mobilidade, isso envolve também um custo de absorção. Porque não basta apenas valorizar as pessoas, né, promover um rol de benefícios, se ela própria não se adaptar, né, a esse perfil de pessoas envolvidas. Então, uma empresa que beneficia as pessoas mais velhas, as pessoas com deficiências de mobilidade, existe um custo de necessidade de adaptação aos diversos processos organizacionais. Eu já tive experiência, por exemplo, de uma empresa querer valorizar alguns deficientes visuais e não ter condições de encaixar essas pessoas dentro do seu processo organizacional. Ou de subutilizar os deficientes visuais, colocando-os apenas, por exemplo, como atendentes de telefone, né? Então, é uma forma de subutilização desses benefícios, sabendo que as pessoas têm condições intelectuais, né, maiores do que simplesmente atender telefones. Claro, com todo respeito à função de atendente de telefone, que é uma função das mais dignas dentro de uma organização, ok? As condições econômicas e sociais das pessoas envolvidas, ou seja, influenciará de forma decisiva na seleção dos benefícios sociais. Então, o administrador terá que debruçar-se nesses perfis organizacionais, né? Terá que identificar o grau de escolaridade das pessoas, por exemplo, e se chegar à conclusão de que vale a pena ofertar no portfólio de benefícios algum custeio de educação, por que não? Até porque isso pode ser também deduzido no imposto de renda das organizações, ok? Então, existem muitas possibilidades. Mas o custo de absorção, as complexidades e as estruturas da organização, ou seja, a observância de alguns aspectos internos, como a complexidade e estrutura da organização, atentar às capacidades de absorção desta prática. Então, algumas empresas, elas por si só são complexas demais em sua estrutura, né, nos seus processos organizacionais. Algumas empresas se utilizam de benefícios sociais como forma de atratividade e retenção de pessoas a partir do mercado de trabalho. A ideia é que uma empresa que ofereça benefícios sociais atrativos, ela irá escolher ou irá atrair no mercado de trabalho as mentes mais brilhantes. Entretanto, isso gera um custo. E a partir desse custo, então, de absorção, no caso das complexidades e estruturas da organização, que ela tem que fazer esse cálculo. O quão vale a pena investir em determinados tipos de benefícios, né? O quão a atratividade e retenção de pessoas brilhantes é um fator estratégico para a organização, né? Um outro custo, por exemplo, é a necessidade de desenvolvimento de ambas as partes, né? Pessoas e organização, né? Na verdade, elas ganham por meio de um trabalho melhor, por meio de um ambiente melhor, de uma interação e maior satisfação profissional e pessoal. Na verdade, o mercado de trabalho como um todo, e até mesmo o mercado competitivo organizacional, ele reconhece essas políticas, essas tomadas de decisões a partir de benefícios sociais, né? Tomadas de decisões estratégicas a partir da oferta desses benefícios sociais. Outros custos são estratégias de ação a serem aplicadas, ou seja, o menu de benefícios, né, serão aplicados de acordo com a capacidade de absorção e objetivos internos a serem alcançados. Até mesmo como uma forma de reconhecimento das pessoas
sobre esses benefícios. As pessoas elas têm que entender e aceitar esses benefícios, né? O comprometimento da estrutura, que é imprescindível o comprometimento de todos os integrantes. Porque, querendo ou não, se fala em política, seja benefícios sociais ou qualquer tipo de política organizacional, requer um comprometimento, porque esse é um processo de mudança organizacional, né? Então, algumas vantagens, por exemplo, assistenciais. As vantagens da utilização, né? Ela promove um ciclo, né, virtuoso a partir de uma política de benefícios sociais. Primeiro, reconhecimento dos concorrentes. Os concorrentes, eles reconhecem e o ciclo, né, ou círculo, ele é virtuoso, porque se um concorrente reconhece, ele também passa a aplicar políticas de benefícios sociais para atrair as melhores mentes e retê-las. A satisfação das necessidades, né, dos próprios profissionais. E as limitações assistenciais, as principais, são contratempos iniciais. Por exemplo, o autor nos fala que os objetivos não são alcançados imediatamente. Então, existe um prazo de médio a longo tempo para que isso seja, para que os resultados desses benefícios possam surgir, ok? Caso contrário, as pessoas irão fazer apenas o que foi solicitado. Então, o prazo de verificação da eficácia de um programa de benefícios ou uma política de benefícios é de longo prazo. E é lógico que é uma limitação importante. E é também um fator que pode ser um tiro pela culatra se essa política de benefícios não for bem pensada. Atingir, por exemplo, níveis da pirâmide de Maslow que não são níveis críticos na organização é uma tomada de decisão equivocada. E é uma limitação, a gente entende como uma limitação. Então quer dizer que o reconhecimento dessas recompensas, muitas pessoas não percebem o real valor desses benefícios. A questão dos benefícios, da recompensa, pode ser um tiro pela culatra, como se diz de forma até jocosa, porque se as pessoas elas não o reconhecem como tal, ou às vezes o benefício ele tem um sentido não de premiação, mas de punição, também o tiro sai pela culatra. Né? Você promover benefícios para as pessoas que conseguem atingir as metas e em detrimento daquelas que não conseguem atingir metas, você está, na verdade, premiando uma pessoa, né? E deixando o resto do grupo, às vezes até de forma insatisfeita, já que não foi democrático. Então, os benefícios, eles podem ter um entendimento de punição. Beneficia-se aqueles que atingiram as metas e pune aqueles que não conseguiram atingir as metas pelo não benefício, que é uma forma também de punição. Perdas a curto prazo, médio e longo, né? Então quer dizer que o custo da prática incorreta de benefícios sociais, ela gera um prejuízo organizacional. É necessário, então, o reconhecimento do perfil de cada profissional antes da aplicação desses planos de desenvolvimento, ok? Algumas tendências, então, seria o desenvolvimento e aplicação de exigências legais. Existe uma perspectiva do administrador em não levar em consideração questões legais, isso é um erro, até porque muito da teoria das organizações são traduções vindas de países como os Estados Unidos, por exemplo, em que muita coisa é possível em termos de benefícios, né? Agora, no Brasil, existe uma lei, existe a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT.
E está previsto ali que o benefício é um tipo de remuneração indireta. Então, a forma como isso vai ser ofertado para as pessoas deveria ser a partir de uma exigência legal, né? Então, o desenvolvimento e aplicação das exigências legais assegura e mantém as condições adequadas para que as atividades possam ser realizadas, ok? Outra questão importantíssima, as percepções éticas, sociais e organizacionais. No YouTube, por exemplo, há um vídeo em que algumas funcionárias elas apanham por não terem conseguido conquistar as metas estabelecidas pela própria organização. Elas levam uma surra, na verdade, com um pedaço de pau, um sarrafo, né? E em detrimento daquelas pessoas que são beneficiadas por terem conseguido atingir as suas metas. Então, as percepções éticas, as empresas ou os administradores, muitas vezes, eles se equivocam em relação a essa oferta de benefícios sociais e entram num processo quase que de vale tudo, né? Como se não houvesse, então, uma questão ética a ser considerada, uma questão até mesmo moral a ser considerada, né? E as aplicabilidades transparentes, né? Então ele se diz não às estampas de falsas figuras, né? Unidas e felizes, mas de fato uma aplicação sincera de benefícios sociais para o contexto organizacional. Existe também uma preocupação com a prática para as empresas terceirizadas ou prestadores de serviços, né? Em que se possa, então, ter essa abrangência também para todas as pessoas que ocupam a organização, sejam elas prestadores de serviços ou empregados contratados por meio da CLT ou não. É isso, pessoal. Basicamente, a nossa aula de hoje sobre benefícios e a discussão será conduzida na aula presencial. Um abraço a todos, até logo.